querido estudante, querida estudante, é um prazer ter a sua companhia neste momento. Você não sabe o quanto é importante isto para mim. Neste momento, é que a gente vai aprender um pouco mais, é que a gente vai confirmar que nós já sabíamos muita coisa e hoje, de forma mais específica, nós falaremos sobre o sistema esquelético. Isto mesmo, nós já sabemos o que é sistema, nós já sabemos que no nosso organismo, que no nosso corpo, nós temos diversos sistemas atuando em conjunto neste momento e o tempo todo. Então hoje nós teremos um momento um pouco mais específico para falar do nosso sistema esquelético. Gente, olha que imagem linda! Desses movimentos aí que o corpo consegue fazer, quais você consegue fazer? Eu fiquei olhando essas imagens e fiquei apontando, nossa, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu consigo, isso aqui é mais ou menos. E aí eu comecei a perceber mais o meu corpo. É uma oportunidade para você fazer isso aí. Já percebeu sua mão? Que movimentos você consegue fazer com ela? Seu braço, seu pescoço, sua perna, o quanto você consegue alongar, o quanto você consegue dobrar os seus dedos, o que você observa nas pessoas, né? Cada um a forma de andar, a forma de assentar. Gente, você já analisou a diversidade de movimentos que o seu corpo é capaz de fazer? Às vezes, nós fazemos tudo tão automático, tudo tão normal, que a gente perde a oportunidade de fazer esta leitura do nosso corpo, dos movimentos. Olha o pessoal da dança, o pessoal da arte. A gente às vezes até comenta assim, o corpo desse povo parece que é de elástico, mas não, tem osso, né? Tanto é que a nossa aula é sistema esquelético. E deste lado, a gente tirou a pele aí, a gente tirou os outros sistemas e deixamos exatamente o esqueleto à mostra. E aí, os diferentes movimentos que a gente percebe aqui, ó, com tudo muito bem vestido pela pele, aqui nós temos os movimentos que o esqueleto é capaz de fazer. Mas olha, não vai fazer arte não, porque se fizer arte, o resultado aparece e não é legal, tá certo? Para conseguir todos esses movimentos, alguns aqui são bem tranquilos, né? Muitas pessoas, a maioria delas consegue andar, muitas pessoas conseguem fazer esse movimento de abaixar e é importante todos os movimentos que a gente faz. Quando a gente fica muito tempo sem movimentar a mão, o pé, o pescoço, a gente depois sente uma dificuldade, um incômodo. Não chega a ser uma dificuldade, um incômodo. Então, é isto aí, movimentar sempre que possível o tempo todo. E sobre o nosso esqueleto? O esqueleto humano. É o esqueleto humano que nos mantém eretos, que sustenta os nossos músculos. Se o nosso esqueleto for retirado, já era, a gente vai desmontar, tá? Então, o nosso esqueleto, ele nos sustenta. Olha os pontos que serão abordados aqui para nós. O nosso esqueleto, ele é muito leve, mas nem por isso ele é frágil. Nosso esqueleto, ele é muito resistente, muito resistente. O nosso esqueleto dá sustentação ao nosso corpo. É o que eu acabei de falar, né?
O nosso esqueleto sustenta todos os nossos músculos nele. O nosso esqueleto é um armazém, é um depósito e muito importante, armazena cálcio e fósforo, né? Então, o esqueleto faz essa absorção de sais minerais, sendo cálcio e fósforo dois sais minerais muito importantes para a qualidade e manutenção da saúde do nosso esqueleto. Além disso aí, o nosso esqueleto, além de sustentar, além de armazenar determinados sais minerais, ele também oferece proteção. Nosso esqueleto oferece proteção para alguns órgãos internos. Vamos ver aí na região da cabeça. Bem guardadinho, dentro aí da nossa cabeça, nós temos o cérebro. Sim, o cérebro é um órgão. O cérebro é protegido por uma estrutura óssea denominada crânio. Então, os ossos do crânio oferecem proteção, entre outros órgãos, ao cérebro. Também, se a gente descer um pouco aqui, né, na região do nosso tronco, nós temos as costelas protegendo o coração e os pulmões. Então, as nossas costelas, que estão nesta região, protegem o nosso coração e os nossos pulmões. Tanto é que se a gente pega, faça isso aí em você, né? Apalpe, você vai conseguir perceber as costelas, mas você não alcança os seus pulmões e nem alcança o seu coração. Por quê? Tem uma barreira aí, tem uma proteção. As costelas estão oferecendo proteção. E as vértebras, aí nós já estaremos falando, né, da parte de trás do nosso corpo, né? A gente chama da região dorsal e aqui na frente a gente chama de região ventral. Então, na região de trás do nosso corpo, nós temos as vértebras. As vértebras são diversos ossículos e no interior, no meio de cada vértebra, há um orifício. E esses orifícios, eles se comunicam, eles se ligam e por ele passa a estrutura denominada medula espinal ou medula espinhal. Então, as vértebras vão proteger a medula espinal, que faz parte do sistema nervoso. Então, olha aí a proteção que os ossos oferecem ao organismo humano. E aí, quantos ossos o organismo humano tem? Gente, adultos são 206 ossos. As crianças, os recém-nascidos, têm mais de 206 ossos. À medida que a gente vai desenvolvendo, alguns ossos bem pequenos, eles vão se unindo a outros e aí constitui um único osso. Então, um adulto tem 206 ossos. O menor osso do corpo humano, ele se encontra na orelha média, né? Então está lá dentro e ele é chamado de estribo. É o menor osso do corpo humano. O maior osso do corpo humano encontra na nossa perna, né? É o fêmur, tá? Então a gente tem aí o maior, que é o fêmur, e o menor, que é o estribo. Os ossos, eles são constituídos, eles são formados de quê? São constituídos principalmente por tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo ósseo. E este tecido, ele tem capacidade de regenerar. Motivo pelo qual, quando uma pessoa quebra algum osso, você já teve isso aí? Já fraturou o osso, né? Quebra o osso. O órgão, a parte lá, né? O braço, a perna que for quebrado, o dedo, ele vai ficar imobilizado. E durante este período haverá regeneração do tecido conjuntivo que constitui o osso, que é o tecido conjuntivo ósseo.
Para quê? Para reparar aquela parte, aquele local ou aquelas partes, né? Tem osso que se quebra em mais de um local. Então, para regenerar, para repor naquele local as células que foram destruídas quando o osso quebrou, tá? Olha que lindo! A imagem aí do sistema esquelético humano com o nome de alguns dos ossos que constituem o corpo humano. Então, olha o esqueleto humano. Nós temos a região do crânio, né? Na região do crânio, nós temos o maxilar e temos a mandíbula, certo? Região do ombro, nós temos a clavícula, tá? A região torácica, nós temos o chamado osso externo, onde as costelas vão se ligar. Nós temos as costelas, a coluna vertebral. Quando a gente vai aí para o nosso braço, nós temos o húmero, né? Nós temos o húmero, nós temos a una e nós temos o rádio, né? Como é que eu vou saber a una e o rádio? O rádio, ó, ele tem antena, aqui, ó, tá certo? Então aqui fica o rádio, a antena do rádio. Vamos lá. Temos o íleo, que são os ossos, né? Que vão constituir o que a gente chama de quadril. Temos o fêmur, que é o maior osso do corpo humano. Temos aí na região do joelho a patela e na nossa perna a gente tem a fíbula e a tíbia. E temos diversos ossículos nas mãos e também nos pés. Então esses são alguns dos ossos que constituem o esqueleto humano, tá? Mais adiante, dependendo do seu grau de interesse, dependendo do estudo que você vai continuar a fazer, você vai aprender os nomes de muitos outros ossos que constituem o seu organismo, o seu sistema esquelético. Muito bem. Já ouviu alguém falar assim, nossa, estou com uma dor nas juntas? Já ouviu? É até comum, né? Às vezes nós mesmos falamos isto. Olha só, juntas também tem o nome de articulações. O que são as articulações ou as juntas? É exatamente os locais onde os ossos se ligam, onde os ossos se unem. Olha aqui, por exemplo, né, os ossos do crânio. Não é um osso inteiro, tá? São partes como um quebra-cabeça. São partes que vão se encaixando. Então, naquele local do encaixe, aquele ponto é chamado de articulação. Existem articulações que são fixas, ou seja, elas não se movem, e outras articulações que são móveis, certo? Então, os ossos, eles se mantêm unidos. Essas articulações, todos os demais ossos, se mantêm unidos por ligamentos. E também essas articulações, elas são lubrificadas por um líquido chamado líquido sinovial, que é produzido por membranas presentes nas células ósseas também. Gente, qual a diferença? Tá tranquilo isso aqui. A articulação fixa, ela não vai se mover. Então você pega na sua cabeça, vou movimentar um osso de lá para cá. Não vai. A articulação ela é fixa. O mesmo não acontece, por exemplo, aqui ó, com o meu braço, né? Porque é uma articulação móvel. Então a gente tem esta capacidade, tá? Então as articulações, elas se classificam em articulações fixas e articulações móveis. É por isto, por causa dessas articulações móveis, você se lembra lá da primeira imagem da nossa aula, logo após o título? Os movimentos que o seu corpo tem capacidade de fazer?
Então, esses movimentos, eles são possíveis graças também, né, às articulações móveis, porque se não houvesse essa possibilidade de movimentar um osso ou outro, seria muito difícil realizar movimentos. Beleza? Olha que lindo, gente! O seu esqueleto é fantástico. Cuide dele. Cuide da alimentação, cuide da movimentação, tá? Cuide do seu esqueleto. Ele é precioso para você. Estamos chegando ao final. Aprendeu muita coisa? Confirmou aquilo que você já sabia? Vai cuidar mais ainda do seu esqueleto? Eu tenho certeza que você é uma pessoa inteligente e que se gosta, tá joia? Nós teremos outras aulas onde nós aprenderemos ainda mais, mas por hoje vou ficando por aqui. Olha, eu sei que você já está sabendo, mas tem gente que esquece. Para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aí no canto da tela, viu? Aí no cantinho? Ok. Acesse nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV, tá certo? Te espero para a próxima aula. Se cuide, hein? Tchau, tchau!